Olá, criançada, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver um pouquinho de música. Cantar? Não vamos cantar ainda, tá? Hoje nós vamos ver propriedades do som. Vamos lá à nossa aula? Bom, então vamos lá. Nós temos 4 propriedades do som: a intensidade, a duração, o timbre e a altura. Hoje nós vamos ver a intensidade do som, a altura e a duração do som. Então vamos lá. Duração do som é a propriedade de um som ser longo ou curto. O latido do cachorro tem um som curto. O miado do gato tem um som curto. O barulho da buzina de um carro tem um som curto. O despertador tem um som longo. O apito tem um som longo. O mugido da vaca tem um som longo. Bom, agora nós vamos ver a intensidade do som, que é o volume do som. Se o som é maior, o som é forte. Se o volume do som é menor, o som é fraquinho. Bom, eu vou dar um exemplo aqui bem simples de som fraco e forte. Então, vamos lá. Tenho aqui uma, né? Então, vou fazer um som fraco. Agora eu vou aumentando para o som forte. Perceberam a diferença? Então, aqui está, som fraco e forte. Bom, então agora nós vamos ver a altura. É a propriedade de um som ser agudo ou grave. Então, assim, quando o som é baixo ou grosso, nós chamamos esse som de grave. Quando o som é alto, fino, nós chamamos esse som de agudo. Então, você vê bem isso num coral, quando aquelas vozes fortes, grossas, não, sim, é grave. E aquelas vozes mais fininhas, que geralmente são das mulheres, agudo. Entenderam? Bom, então, quanto mais baixo o som, mais grave ele é. Quanto mais alto é o som, mais agudo ele é. Vamos a alguns exemplos? Bom, o som vem do mesmo lugar, de um sino, só que um sino é menor, o outro é maior. O menor faz um som bem fininho e o maior faz um som bem grosso. Então, o pequenininho, fininho, é som agudo e o maior, que é grosso, é som grave. Veja outro exemplo. Perceberam? Os dois sons do mesmo animal, cachorro. Só que o filhotinho tem som agudo, fininho. E o cachorro adulto tem o som grave, que é mais forte. Vamos a mais um.
Aqui nós temos dois instrumentos. O trompete, que é um instrumento de sopro, está com som grave. E o triângulo, que é um instrumento de percussão, está com som agudo, certo? Vamos a mais um. Nesse último exemplo, nós temos a buzina do automóvel, seria um som grave, e a sinetinha da bicicleta, que é um som agudo. Perceberam a diferença entre som grave e agudo? Certo? Essa é a intensidade, tá bom? Qual que vai ser o dever de hoje? Bom, você vai pegar o seu caderno de desenho, como de costume, e vai preparar para a atividade. Você vai fazer aquela borda, aquela em volta, né? Que eu sempre falo para fazer a margem de 1 centímetro, bem direitinho, para ficar organizado a sua atividade, tá? Então, você faz a margem. Lá em cima você vai escrever o tema da aula de hoje, que é propriedades do som, e colocar a data lá do lado direito. Aí você vai fazer, ó, 3 linhas divididas, ó. Você faz mais ou menos, tá? E uma no meio, vai dar 6 pedaços, certo? Aí você vai escrever altura, no meio você vai pôr intensidade e depois você vai colocar duração, certo? Ficou 6 pedaços então, tá bom? Bom, preparado o seu caderno para a atividade, você percebeu que ficaram 6 divisões, certo? Para a intensidade, 2, uma em cima e uma embaixo, assim como para a altura e como para a duração. Então, a altura, que é a primeira que está aí, tem 2 possibilidades. A altura tem o som grave e o agudo. Então, em cima você faz um exemplo, você vai desenhar um exemplo de alguma coisa que tenha o som grave. E embaixo, alguma coisa que tenha o som agudo, tá? Escreve lá, grave e agudo. Você vai desenhar um exemplo para o grave, um exemplo para o agudo. Aí no meio ficou a intensidade, certo? Então, tem 2 possibilidades, que é o quê? Som forte e som fraco. Então, você escreve lá, forte e fraco, na intensidade. Você vai desenhar um exemplo de som forte e o outro exemplo de som fraco, tá? E por último tem a duração, que tem 2 possibilidades, ou o som longo ou o som curto. Então, você escreve lá, duração, em cima, por exemplo, longo, embaixo, curto. E você vai desenhar um exemplo de cada um. Exemplo de algo que tenha o som longo e outro exemplo de algo que tenha o som curto, tá? Pensa direitinho, brinca com a família de descobrir os sons, se é som alto, som baixo, brinca. Pensa os exemplos, volta lá, eu vou deixar no Classroom essa aula, você dá uma olhadinha, volta de novo, presta atenção nos exemplos, coloca outros exemplos de preferência, né? Que você perceba que são exemplos para o que a gente está fazendo aqui na atividade. Não esqueça de colocar a data, tira uma foto da atividade e manda para mim, tá bom? Estou esperando a sua atividade, eu creio que vai ficar bem legal, tá? Um beijão para você.